Olá, continuamos com o módulo 3 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo, vamos falar sobre o componente FAQ. Bom, esse componente é o primeiro componente do Maker implementando cognitividade. Ele é fruto de uma parceria da Softwell com a IBM, tá? Onde nós fazemos chamadas à API do Watson, né? O Watson é um supercomputador da IBM com uma quantidade enorme de dados que cruza essas informações, né? Esse número enorme de informações para te dar respostas sobre perguntas, sobre tom de frases, sobre até mesmo tradução, sobre dados estatísticos de imagem, cruzando informações para determinar se uma imagem é um homem, se é uma pessoa, se é um animal, a faixa etária daquela pessoa, enfim, é uma série de soluções cognitivas da IBM, certo? Que é o viés hoje da tecnologia da informação, é a cognitividade, e através dessa parceria nós estamos criando componentes e trazendo isso que parece algo muito acadêmico, né? Algo mais para estudo, então estamos trazendo isso de fato para aplicações corporativas, transformando isso em algo que possa ser aplicado em um sistema corporativo. Por que isso? Vou dar um exemplo de uma API, né, do próprio Watson. Né? O Watson tem uma API em que você coloca uma imagem, você indica a imagem para ele, faz o upload dessa imagem, né, para o aplicativo da IBM, e ele te dá uma resposta em relação se aquela imagem é um homem, uma mulher, ou se é um animal, ou se é um automóvel. Ele pode te dizer uma faixa etária, se está entre 25 e 30 anos. Ele pode te dizer outras imagens de pessoas parecidas com aquela pessoa, enfim, tem uma série de APIs bem interessantes em relação a isso. Só que como é que você transforma isso em algo que faça parte de um sistema, né? Então nós pegamos algumas APIs e vamos transformando em componentes, e aí o primeiro componente que surgiu é o próprio componente FAQ, que o objetivo é que você consiga escrever uma busca, né, fazer uma busca no componente, só que a diferença é que você não vai buscar por palavras-chave, você vai escrever de forma coloquial mesmo, como você pensou naquela necessidade que você tem naquele momento, e o nosso componente vai conseguir te responder de acordo com o que ele foi ensinado a responder. Né? Essa é a grande vantagem, né, da programação cognitiva, que você vai ensinando, né, ensinando aquela base cognitiva ou aquela API a conseguir responder de acordo com o que você catalogou, o que você foi dando como certo, como incorreto, enfim. Então tem que ser todo um ambiente que você vai ensinar. E a capacidade cognitiva, né, é justamente isso, é a capacidade de aprender com o tempo, né, aprender com os ensinamentos. Então o que acontece? Nesse nosso componente nós fazemos uma chamada, uma API, o Watson, em que eu passo o texto, a pergunta, a frase que você colocou, e ele me responde com a categorização daquele conteúdo, né, o teor daquela frase, o teor daquela pergunta. E aí eu vou cruzar isso com a informação cadastrada no componente de acordo com as categorias que o componente que eu criei pode responder. E aí eu posso direcionar o meu cliente para uma área específica do site, direcionar ele para um formulário de contato, enfim, posso colocar ele diretamente onde ele precisa, sem que ele precise ficar navegando no site, procurando informação. Tá? Então isso é bem prático e facilita bastante para o seu cliente. Isso hoje já é muito utilizado em sites de banco, né, atendimento de banco, você já tem muito hoje aqueles atendentes cognitivos, né, não só chat, mas também via som, né, via voz. Muito utilizado também em helpdesk, certo? Então hoje no Brasil já é muito utilizado, no mundo inteiro já há um tempo já está sendo utilizado, e é o grande viés e com certeza vai agregar muito nas aplicações desenvolvidas em Maker. Então aqui eu vou demonstrar primeiro um exemplo, né, que nós criamos para que a gente consiga entender a magnitude desse componente. Né? Esse exemplo, inclusive, ele está publicado na nossa galeria de sistemas. Tá? Então o endereço é esse aí que está vendo aqui no browser. Se você quiser acessar depois, não tem problema, basta acessar esse endereço, galeriadesistemas.softwell.com.br/FAQ, né? E o FAQ é as 3 letras maiúsculas, tá? E aí você vai cair nessa página que nós criamos como uma loja fictícia, tá? Então os produtos aqui, as informações não são verídicas, são informações apenas de teste, tá? E nele nós temos o componente FAQ, que é essa área aqui, ó, que ele fica relativo à posição da página. Então você vai rolando, ele se mantém sempre no centro da página. Para que você consiga utilizar ele e buscar sobre informações, né? E esse componente FAQ que nós treinamos aqui, ou seja, montamos um componente para essa loja, ele consegue responder sobre produtos, suporte, visita técnica, sobre documentação, sobre instalação e sobre treinamento. Então você pode fazer uma pesquisa aqui, procurar, falar da forma que você está imaginando alguma necessidade envolvendo uma dessas categorias, e ele vai conseguir te responder, te dar uma resposta em relação a isso. Por exemplo,
Eu vou fazer uma pergunta aqui, ó, sobre visita técnica. Então, deixa eu ver como é que eu perguntaria aqui. É preciso que um analista maker venha à minha empresa. Pronto. Então, eu preciso de uma visita técnica, né? Eu vou clicar para enviar, que é a minha pergunta, e aí vem a resposta. Visita de um analista. Acho que é isso que você precisa. Se esta fosse uma aplicação real, neste momento seria apresentada uma tela solicitando mais informações para agendar a visita, por exemplo. Então, o que que houve aqui? Como isso é um aplicativo, um sistema de exemplo, né, é uma loja fictícia, né, nós simplesmente mostramos qual foi a resposta. Então, ou seja, o componente conseguiu entender que aquela pergunta, mesmo não tendo usado a palavra visita, nem técnica, nada disso, ele conseguiu entender que aquilo é uma visita técnica, de acordo com as minhas categorias, né, e aí eu poderia ter a resposta que eu quiser para isso. Né. Então, o componente permite que você encaminhe o cliente para um URL, ou seja, para uma página do site, ou que você dê uma resposta, como esse caso aqui, exibindo um conteúdo para ele, que é o que ele pode estar procurando. Então, você define qual é o seu tipo de resposta. Aqui na loja fictícia, nós simplesmente exibimos que ele entendeu o que foi a pergunta e mostrou o resultado aqui no alerta mesmo, exibindo o conteúdo. E além disso, o componente te permite que o seu cliente dê um feedback em relação à resposta, ou seja, a resposta que ele te deu foi útil ou não foi. Então o cliente pode responder sim ou não aqui, por exemplo, sim, foi útil, tá? E o interessante é, para que você tenha isso aqui com o máximo de poder, né, a cognitividade, você precisa que você vá treinando, né, a sua API, treinando a sua base para que ele consiga ir aos poucos e melhorando o nível de assertividade e chegar ao momento que ele consiga responder sobre todas as perguntas. Então é interessante que você tem, o componente te dá um log de tudo isso, de todas as perguntas que foram feitas e qual foi o feedback apontado para aquela pergunta, e aí você consegue depois fazer um tratamento, né, para pegar aquelas que não foram satisfatórias, né, e indicar a resposta correta, qual seria a resposta correta para aquele tipo de pergunta, e aí aos poucos ele vai aprendendo, e aí pode chegar um momento em que ele passa a responder sobre tudo sem precisar mais de interação humana, que seria o ambiente perfeito nesse caso. Então, aqui o componente funcionando, nesse exemplo, né? E aqui eu tenho na minha máquina aqui, rodando localmente, também um outro sistema, tá? É um sistema de contas a pagar, que é um exemplo do Maker, tá? Esse inclusive serve para demonstrar aquela área que eu falei das caixas do template que é responsivo, então dá para explorar com gráficos, com componente tabela, então dá para você fazer um dashboard no formulário principal do seu projeto Portal Light, tá? E aqui nós temos o componente FAQ, ó. E toda a configuração dele é feita aqui em execução, ou seja, uso o componente, coloco o componente em um formulário, como eu fiz aqui, e aqui eu defino uma senha lá em desenvolvimento, e aí uso essa senha no componente, ou seja, uma pergunta, logicamente uma senha que você vai colocar uma senha mais forte, né? Eu coloquei apenas A aqui, para ter acesso às configurações desse FAQ. Né? Aqui eu tenho as informações básicas de key de usuário, ou seja, para utilizar o FAQ, isso é contratado via serviço, então você tem que ter uma conta de usuário com software para fazer a utilização, tá? E aqui embaixo eu tenho uma resposta para quando o Odysseus não conseguir um nível satisfatório, né? Todas as respostas do Odysseus, ela é baseada sempre em questão de cognitividade, né, de que já existe na base de cruzamento de dados, então ele nunca tem 100% de certeza daquela resposta, ele sempre te responde de 0 a 99. Tá? E aí você pode delimitar um nível de assertividade mínimo para que ele consiga avançar no atendimento. Então, por exemplo, está configurado aqui para 70%. Então, se a resposta que ele te enviar, ele não tiver pelo menos 70% de certeza daquela resposta, ele vai colocar essa mensagem aqui abaixo, que nesse caso é que ele não entende o tipo de abordagem, pede para você colocar uma mensagem diferente, ou seja, é como se ele não tivesse apto para responder aquilo. Porque realmente pode acontecer isso, né? Por exemplo, se você fizer o seu API, o seu componente focado, por exemplo, em informações da software, se você for no componente para ele perguntar sobre a IBM, por exemplo, ele não vai conseguir te responder, porque ele não sabe responder sobre a IBM, ele sabe responder sobre a software. Então, vai acontecer esse tipo de coisa, então você pode parametrizar o nível de confiança mínimo que você quer nas suas respostas. E o grande interessante é que em temas e ações você vai dizer para quais temas o seu componente pode responder, certo? Então aqui ele pode responder sobre serial, treinamento, visita, versão e documentação. E aí você vai cadastrar aqui algumas informações, o máximo que você puder de informações que referenciam aquilo, ou seja, frases, perguntas, não necessariamente usando aquela palavra, né, do tema, mas frases que vão te adicionar e te lembrar em relação àquele tema. Isso vai facilitar o Odysseus entender as perguntas. Né? E o interessante é que você vai cadastrando isso com o tempo. Né? Então, você tem aqui, além disso, a aba com o log,
um log de todos os issues que foram, todas as perguntas que foram feitas aqui, por exemplo, ó, onde posso obter mais conhecimento? Foi uma pergunta que foi feita aqui, e aqui você vê que esse foi o conteúdo da pergunta, o tema que o Odson te classificou foi como documentação, e o nível de confiança que ele trouxe foi 68%. Certo? Ele bota a data e a hora que foi feita. E nesse caso não houve um feedback, ou seja, o cliente não retornou sim ou não, simplesmente não respondeu, tá? Mas aqui eu posso dizer que ó, isso aqui foi correto, Watson. Então posso ir lá agora nos temas e ações e cadastrar essa pergunta aqui, vinculando ao tempo, para que o Watson entenda da próxima vez que ele tenha um nível de assertividade maior, porque ele vai entender que aquela pergunta está relacionando aquele tema. Então você configura todo o componente aqui direto nas configurações. Tem aqui também um totalizador por categoria, tá? A quantidade de perguntas que foram feitas, a quantidade de feedback negativo, a quantidade de feedback positivo. Isso pode ser interessante também para você entender que essa categoria, né, as respostas estão vindo com feedback muito negativo, então você pode melhorar isso, cadastrar mais informações, ajustar, entender por que os feedback negativos existem ou positivos existem mais nessa categoria ou outra. Então você configura todo o componente aqui direto nessas configurações. E para mostrar também aqui no Maker, né, como é que você monta, eu vou pegar um formulário qualquer aqui só para mostrar o componente para ser adicionado. Basta você adicionar o componente na área que você desejar. Então, deixa eu abrir aqui o formulário. Vou pegar aqui o componente FAQ. Está aqui da categoria cognitivo, é o primeiro componente cognitivo. Basta você criar o componente na área que você deseja que ele apareça, né, com tamanho e tudo mais que você precisa para ele. E além do que a gente viu de configuração no componente, né, você pode configurar uma senha, que é aquela senha que eu utilizei lá, no caso eu configurei A para aquele componente e aí eu consegui abrir as configurações. Você pode definir aqui o percentual mínimo de chamada, né, ou seja, mínimo de resposta, né, de 60% nesse caso aqui. As descrições, né, se ele está acessível, a posição, enfim, você configura algumas propriedades de posicionamento do componente e a senha, que é o mais importante para você ter acesso às configurações, né? E essa senha não poderia ser desenvolvimento, né? Por isso que nós criamos dentro do componente, porque senão toda vez que fosse modificar uma alteração, teria que gerar uma versão nova da sua aplicação. Então, colocamos as configurações dentro do próprio componente, você define uma senha de desenvolvimento e acessa as configurações em execução. Ok? Então esse aí foi o nosso componente FAQ e até a próxima aula.